No vídeo passado, nós vimos testes de hipóteses para proporção. Hoje vamos ver testes de hipóteses para média. O raciocínio é basicamente o mesmo, com algumas poucas variações. E vamos aproveitar para falar sobre a relação entre testes de hipóteses e intervalos de confiança também. Vamos conhecer um outro aplicativo, um outro site, onde você pode experimentar interativamente os conceitos vistos aqui no curso. Vamos começar, como sempre, com um exemplo. Este exemplo fala sobre a duração da gestação de seres humanos. Quanto tempo dura uma gravidez? O tempo de gestação em seres humanos segue uma distribuição normal, com média de 280 dias e desvio padrão sigma de 10 dias. Isto nos é dado, alguém nos disse, alguém estudou isso, fez experimentos e chegou a esta conclusão. Pare para pensar, como nem todas as mulheres têm gestações com a mesma duração, existe uma variação. Essa variação é capturada estatisticamente na forma de uma distribuição de probabilidade. E como muitos fenômenos naturais, esta distribuição é normal, com 280 dias em média, 10 dias de desvio padrão. Então, em uma clínica, nós tomamos uma amostra de 25 bebês. Nesta amostra de 25 gestações, o tempo médio foi de 275 dias, um pouco menos do que a média populacional. Esta é a média da amostra, é a média amostral, então escrevemos X barra, e não Mi. Mi é a média populacional, X barra é a média amostral. Esta amostra é evidência de que a duração média da gestação humana é diferente de 280 dias? Esta diferença de 275 dias para 280 dias é significativa a ponto de nós rejeitarmos a média de 280 dias? Como você já estudou testes de hipóteses, você percebe que isto é um teste de hipóteses sobre a média populacional. Como sempre, temos duas hipóteses. A hipótese de nulidade diz que a duração média da gestação é de 280 dias. A hipótese alternativa vem desafiar a hipótese de nulidade. E, como no enunciado do exemplo nós falamos em duração média diferente de 280 dias, nós estamos dispostos a acreditar que a média é ou menor ou maior do que 280 dias. Então, a hipótese alternativa é simplesmente que Mi, a média populacional, é diferente de 280 dias. Nós já vimos que para fazer um teste de hipóteses, nós precisamos verificar se as condições do teorema central do limite são satisfeitas. Independência, aleatoriedade, representatividade da amostra, o tamanho da amostra. Eu vou deixar para você verificar isso neste exemplo. Uma observação que eu quero fazer é que o tamanho da amostra é menor do que 30. Nós temos 25 gestações. No entanto, o enunciado diz que a distribuição da população é normal. Então, nós vimos isso lá atrás nos vídeos sobre intervalos de confiança. Se a distribuição populacional for normal, nós podemos aceitar amostras com tamanho menor do que 30. A exigência é que nós tenhamos pelo menos 10 elementos na amostra. Ok, vamos resumir os valores envolvidos no nosso teste. Temos a amostra com tamanho 25, a média amostral 275, a hipótese de nulidade afirma que a média populacional é 280, a hipótese alternativa afirma que a média populacional é diferente de 280.
Nada foi falado em relação ao nível de significância. Nós vamos usar alfa igual a 0,05, que é um valor comumente usado para alfa. A mecânica do teste de hipótese você já sabe do vídeo passado sobre proporções. Para começar, como a hipótese alternativa fala que a média é diferente de 280, o nosso teste vai ser bilateral. Nós estamos interessados na probabilidade de obter amostras de 275 como média ou menos, mas também amostras de 285 ou mais. Ou seja, a mesma distância da média amostral para a média que a hipótese de nulidade diz é a média populacional, essa distância de 5 para menos, nós também vamos considerar 5 para mais, 285. Isso vai ficar claro nesta figura aqui. Como o teste é bilateral, nós estamos interessados nestas duas caudas. Nós sabemos o desvio padrão populacional. Isso nos foi dado no enunciado. O desvio padrão populacional sigma é de 10 dias. Como nós temos o desvio padrão populacional, nós não precisamos do desvio padrão amostral, não precisamos estimar o desvio padrão. A distribuição amostral, segundo o teorema central do limite, vai ser esta normal, com média igual a 280, que é a média populacional, e agora você para pensar. Esta distribuição não é a distribuição populacional, esta é a distribuição amostral. A maioria das amostras vai ter média amostral aqui no meio. Algumas amostras vão ter médias muito pequenas, outras amostras vão ter médias muito altas. Esta distribuição é a distribuição amostral. Ela tem a mesma média que a distribuição populacional, mas o desvio padrão é diferente. Nós vimos lá no vídeo sobre o teorema central do limite que o desvio padrão, neste caso, como nós estamos trabalhando com a distribuição amostral, é chamado de erro padrão. É P. E é calculado dessa forma. Sigma, que é o desvio padrão populacional, sobre a raiz quadrada de n, que é o tamanho da amostra. Jogando os valores que nós temos, chegamos a um erro padrão de 2. Perceba que o erro padrão, que é o desvio padrão da distribuição amostral, é diferente do desvio padrão populacional. O desvio padrão populacional era 10. 10 dias. E aqui, para relembrar, o tamanho da amostra, n, faz com que o desvio padrão da distribuição amostral varie. Quanto maior a amostra, menor o erro padrão. Menos variabilidade você vai ter na distribuição amostral. Ok, chegamos ao erro padrão de 2 dias e agora queremos saber o valor P, queremos calcular o valor P. O valor P é a probabilidade de obter amostras com média amostral 275 ou menor, mais a probabilidade de obter amostras com média amostral 285 ou maior. Nós calculamos este valor em R. Observe aqui o código, verifique que estes comandos fazem exatamente o que nós queremos, que é calcular a probabilidade correspondente às áreas vermelhas, e chegamos ao valor 0,01, etc. Lembre-se da dinâmica do teste de hipótese. Se o valor P for menor do que alfa, que no nosso caso é 0,05, nós dizemos que temos evidência para rejeitar a hipótese de nulidade. Realmente, a diferença de 5 dias entre a média populacional de 280 e a média da nossa amostra, 275, é uma diferença significativa estatisticamente. A nossa amostra
ou mais extrema, tem uma probabilidade muito baixa de acontecer, 1%. Se aconteceu, se nós obtivemos uma amostra assim, é porque a hipótese de nulidade deve ser colocada em dúvida. Temos evidência para rejeitar. Examinando os valores, você pode achar surpreendente que 5 dias façam tanta diferença assim. 5 dias de diferença em gestações que duram em média 280 dias. O que faz com que essa diferença seja significativa é que o desvio padrão da população é relativamente baixo, 10 dias. O enunciado falava que o desvio padrão populacional é 10 dias. 10 dias de 280 é uma fração muito pequena. Então, basicamente, o que o desvio padrão pequeno de 10 dias quer dizer é que gestações variam pouco, elas não se afastam muito de 280 dias. A ponto de que, quando tivemos uma amostra com 5 dias de diferença da suposta média populacional, nós achamos isso estatisticamente significativo. Faça experiências, use valores maiores para o desvio padrão populacional, maiores do que 10 dias. E aí você vai ver que o valor P vai aumentar. Nós podemos fazer este teste em R. Isto é um teste que usa distribuição normal com desvio padrão populacional. Eu falei sobre esse teste, sobre uma função que implementava esse teste no vídeo sobre intervalos de confiança para a média. Este teste é tão pouco realista, porque na vida real nós raramente sabemos o desvio padrão populacional, que R-Base não tem este teste implementado. Nós precisamos carregar um pacote chamado BSDA para calcular este teste. O nome desse teste, como todo teste que usa a distribuição normal como distribuição amostral, é teste Z. A função é zsum.test. Nós passamos para ela a média amostral, x barra, o desvio padrão populacional, que é o sigma, o tamanho da amostra, a alternativa, como no nosso caso, a hipótese alternativa diz que a média é diferente de 280, a função tem que receber o string two-sided para o teste bilateral. E como argumento mi, nós passamos a média defendida pela hipótese de nulidade, que ficou guardada aqui na nossa variável M0. Bem, esta função retorna este sumário aqui com o valor P idêntico ao nosso, 0,01242, tá? Arredondado. E temos aqui também um intervalo de confiança. A função que faz o teste de hipótese é a mesma que constrói o intervalo de confiança. Ok, recapitulando, este foi um exemplo de um teste bilateral para a média, quando nós sabemos o desvio padrão populacional, sigma. O nosso próximo exemplo é uma revisita a um exemplo de um vídeo anterior. Nós temos uma amostra de 150 salmões, medimos nesta amostra a concentração do contaminante Mirex, que é um inseticida que, por sinal, foi banido pela Convenção de Estocolmo. As concentrações estão resumidas aqui nesta tabela. Se você quiser, você pode ver as concentrações em partes por milhão de todos os 150 salmões que vêm de diversos lugares do mundo. O resumo é:
A média amostral foi de 0,09 partes por milhão. O desvio padrão amostral foi esse aqui, 0,05 aproximadamente partes por milhão. Aqui nós não sabemos o desvio padrão populacional, temos que estimar o desvio padrão populacional usando o desvio padrão amostral. Alguém nos diz que a concentração máxima permitida de Mirex é de 0,08 partes por milhão. Na verdade, depois do vídeo anterior sobre o Mirex, eu fui fazer uma pesquisa e vi que a Agência Ambiental norte-americana diz que 0,08 partes por milhões é realmente a concentração máxima recomendada de Mirex em alimentos. Então, temos uma amostra com média amostral aproximadamente 1/100º de partes por milhão maior do que a concentração máxima permitida. Esta diferença é significativa? Esta mostra evidência de que a concentração máxima foi ultrapassada? De novo, um teste de hipóteses. A hipótese de nulidade diz que não, que está tudo bem, que a média é menor ou igual a 0,08. Esta é a média populacional de todos os salmões do mundo. A hipótese alternativa diz que não, esta amostra é sinal de que a média populacional Mi é maior do que 0,08 partes por milhão. De novo, para fazer o teste, precisamos verificar as condições para aplicar o teorema central do limite. Se precisar, reveja o vídeo sobre intervalos de confiança para a média, onde este mesmo exemplo também aparece. Vamos ver os valores para o teste. Tamanho da amostra, 150, um tamanho grande. Média amostral, 0,09 partes por milhão. Hipótese de nulidade, Mi é menor ou igual a 0,08. E aqui você lembra que a hipótese de nulidade sempre tem que incluir a igualdade. E a hipótese alternativa, Mi é maior do que 0,08. O nível de significância, como antes, vai ser 0,05. Para calcular o valor P, como nós não sabemos o desvio padrão populacional, nós vamos usar o desvio padrão amostral. Mas você lembra do vídeo sobre intervalos de confiança para a média, que quando nós usamos o desvio padrão amostral, a distribuição amostral das médias agora não é mais a normal, é a distribuição T. Se você não lembra da família de distribuições T, reveja o vídeo sobre intervalos de confiança para a média. É uma família de distribuições, nós precisamos escolher uma delas que tem como número de graus de liberdade n-1, que no nosso caso é 149, o tamanho da amostra menos 1. Um outro problema, a distribuição T tem média zero sempre, e as nossas medidas de Mirex nos peixes têm, de acordo com a hipótese de nulidade, média 0,08 ou menos. Mas não é zero exatamente. Então, como que nós vamos encaixar os nossos valores que não têm média zero na distribuição T que tem média zero? Nós vamos padronizar a nossa média amostral. E aí você deve lembrar do vídeo sobre a distribuição normal, lá atrás, quando nós estávamos falando de variáveis aleatórias e distribuição normal. Para padronizar uma variável aleatória, nós subtraímos a média, então pegamos o x-barra, subtraímos a média Mi0, que é o Mi dado pela hipótese de nulidade, e dividimos pelo desvio padrão. No nosso caso, como é a distribuição amostral, o desvio padrão é chamado de erro padrão. O erro padrão nós calculamos
Da mesma forma que antes, S sobre raiz quadrada de N. Esse é o desvio padrão amostral. Jogamos os números, chegamos a um erro padrão 0,004. Agora padronizamos a nossa média amostral. X barra menos μ0, está aqui o X barra, está aqui o μ0, tudo isso dividido pelo erro padrão. O resultado é 2,8. Ou seja, se você transformar as unidades de partes por milhão para desvios padrão, erros padrão, você vai ter a média populacional, que é 0,08 partes por milhão, correspondendo a zero. É isso que a padronização faz, transforma a média em zero. E a escala do eixo horizontal, em vez de ser partes por milhão, passou a ser desvios padrão. Então, esse 2 aqui significa 2 desvios padrão maior do que a média. Esse aqui é menos 2 desvios padrão, 2 desvios padrão menor do que a média. A nossa amostra de média amostral igual a 0,09 partes por milhão corresponde a 2,804 desvios padrão a mais do que a média. Esta necessidade de padronizar a nossa média amostral vem do fato de que a distribuição T tem média zero. Como a hipótese alternativa fala em média maior do que 0,08 partes por milhão e não diferente, o teste vai ser unilateral. Então, o valor P vai ser a probabilidade de a média amostral padronizada ser maior do que T0, que é a média da nossa amostra padronizada. Esta área vermelha aqui. Calculamos este valor em R, onde os 150 valores estão nesta variável, salmões dólar Mirex, na coluna Mirex do DataFrame Salmões. Faço todos os cálculos, desta vez eu uso a distribuição T, não a distribuição normal. E chegamos a este valor P, aproximadamente 3 milésimos, 0,003. A conclusão você já sabe, como o valor P é menor do que alfa, rejeitamos a hipótese de nulidade. Neste nível de significância, 0,05, a amostra é evidência de que a contaminação é maior do que a permitida. Em R, nós podemos fazer este teste chamando a função t.test, que é uma função de R base. Nós passamos os valores. Como o teste é unilateral, a alternativa agora é maior, e o valor da média dada pela hipótese de nulidade é M0, que é o 0,08. A função retorna todo esse resumo, a estatística T, 2,8044, é exatamente a nossa média amostral padronizada. O número de graus de liberdade é 149, tamanho da amostra menos 1, e o valor P coincide com o que nós calculamos, 0,002856. De quebra, nós ganhamos um intervalo de confiança de 95%, porque o alfa era 0,05. Aliás, nós não precisamos passar este valor para t.test, porque o default dela já é 95%, ou alfa igual a 0,05. Recapitulando, então, a diferença entre este exemplo dos salmões e o exemplo da gestação é que na gestação nós sabíamos o desvio padrão da população. Alguém nos disse magicamente, então nós pudemos usar a distribuição normal. Todos os cálculos foram feitos usando a distribuição normal. E pudemos usar a função ZSumTest de R do pacote BSDA para fazer o teste de hipótese. Nós podemos fazer um teste Z
que usa a distribuição normal, porque nós sabíamos o desvio padrão populacional. Já no exemplo dos salmões, nós não sabíamos o desvio padrão populacional, tivemos que usar o desvio padrão amostral. Neste momento, nós temos que abandonar a normal e usar a distribuição T. Por isso, nos nossos cálculos manuais, nós usamos a distribuição T e a função que nós chamamos foi t.test. O nome desse teste é teste T. E agora, conforme eu havia prometido em um vídeo anterior, eu vou falar sobre a relação entre testes de hipótese e intervalos de confiança. Na verdade, as duas coisas são a mesma coisa, são maneiras diferentes de enxergar a mesma inferência. Falando sobre o exemplo do tempo de gestação. Está aqui a distribuição amostral de novo. E está aqui o código que gerou o intervalo de confiança e o teste de hipótese, calculou o valor P do teste de hipótese. A ideia é a seguinte: considera só esta amostra de 25 gestações. Mantém fixa a amostra. A hipótese de nulidade foi rejeitada com alfa igual a 0,05 porque o valor que a hipótese de nulidade defendia, que era 280 dias, estava fora do intervalo de confiança de 95%. Está aqui o intervalo de confiança de 271 até 279 aproximadamente dias. Este é o intervalo de confiança construído a partir da nossa amostra, com 95% de confiança, ou seja, a nossa amostra indica que a média populacional do tempo de gestação vai cair dentro desse intervalo. E a hipótese de nulidade dizia que não, que a média populacional é 280. Como 280 está fora do intervalo, a hipótese de nulidade foi rejeitada. E isso é uma equivalência, vale nos dois sentidos. Se nós mantivermos alfa igual a 0,05, qualquer hipótese de nulidade que não for rejeitada, usando essa amostra, vai defender um valor dentro do intervalo de confiança. Se a hipótese de nulidade dissesse μ é igual a 275, por exemplo, 275 está dentro do intervalo de confiança, a hipótese de nulidade não seria rejeitada. Qualquer valor entre estes dois extremos que fosse defendido pela hipótese de nulidade não seria rejeitado. Faça experiências, experimente rodar essa função, z-sum-test, com valores diferentes de μ. Lembra que aqui nós passamos para μ o valor da hipótese de nulidade, que no exemplo das gestações era 280. Joga outros valores aqui e verifique se o valor P vai corresponder à rejeição ou não. E agora nós podemos visitar um outro aplicativo, uma outra página, com um simulador de testes de hipótese. No HTML deste vídeo, no RMD deste vídeo, você tem o link para este site. Esse simulador é relativamente simples. Aqui temos um painel de controle, o tamanho da amostra é 5, vamos aumentar o tamanho da amostra para 9. Aqui em cima nós temos esta distribuição azul, que é uma normal, que corresponde à população, é daqui que vêm as observações. Apesar de estar escrito aqui observações da amostra, isso significa que quando eu peço para tirar uma amostra, pinga uma amostra daqui da distribuição populacional. Se eu quiser tirar 50 amostras, essas 50 amostras pingam da distribuição populacional, passam pelo passo 2, que é o cálculo das estatísticas do teste, e caem aqui embaixo. Esta curva aqui embaixo é a distribuição amostral,
a distribuição amostral da média. A ideia é um teste de hipóteses para a média populacional. A média populacional é 100. Na hora de tirarmos 50 amostras, as médias amostrais se distribuíram desta forma. Muitas delas caíram aqui próximo de 100, e por isso são bolinhas vermelhas, e outras caíram muito distante de 100 e ficaram essas bolinhas azuis. Bem, o interessante é quando a população, e aqui eu vou resetar tudo, a população tem uma média diferente de 100. Eu alterei a população, agora a média é diferente de 100. Agora eu vou aumentar o tamanho da amostra de volta para 9 e retirar 50 amostras. Retirei 50 amostras. Agora você vê que as médias amostrais já se afastaram mais de 100. Eu tenho aqui 5 bolinhas que tiveram média amostral maior que 110. E à esquerda de 100 eu tenho menos bolinhas. Aparentemente a média populacional é maior que 100. E aí entra a questão do poder, da potência. Nós sabemos a verdade porque nós estamos olhando para essa distribuição azul, que é a distribuição populacional. Nós colocamos a média populacional acima de 100, mas na vida real nós não sabemos isso. Estas bolinhas azuis correspondem, aliás, acabei de ver que tem mais 2 aqui, na verdade são 7 bolinhas azuis. Elas correspondem a médias amostrais que dão um valor P menor do que 0,05. Elas estão muito na cauda da distribuição amostral. Então, são as amostras que fazem com que a hipótese de nulidade, que diz que a média é 100, seja rejeitada. Mas isso é uma quantidade pequena. Nós sabemos, na verdade, que a média não é 100. Só em 20%, aproximadamente 20% das amostras, nós conseguimos detectar que a média é maior que 100. São essas 7 amostras aqui. Todas as amostras vermelhas, neste caso, correspondem a erro tipo 2. Nós aceitamos a hipótese de nulidade, que a média é 100, erradamente, quando na verdade a média populacional não é 100, é maior que 100. Este aplicativo magicamente transforma as amostras se eu pedir para ele aumentar o número de observações por amostra, o tamanho da amostra. Olha o que acontece se eu coloco minhas amostras agora com 20 elementos. Aí está. Ele não retirou amostras novas, mas realocou as amostras aqui embaixo, redesenhou a distribuição amostral. O que você percebe? Na verdade, acabou ficando 21. Vamos diminuir para 20. Pronto. O que você percebe? Quanto maior o valor de n, menor é o erro padrão, menor é o desvio padrão da distribuição amostral. Porque a raiz de n está lá no denominador, quanto mais você aumenta o valor de n, maior vai ficar o denominador. E a coisa mudou. O nosso poder, que antes era de 20%, passou a ser 38%. Isso significa que agora 38% das bolinhas são azuis, elas estão rejeitando a hipótese de nulidade. São amostras para as quais, no nosso teste de hipótese, nós obteríamos valores P abaixo de 0,05 e rejeitaríamos a hipótese de nulidade que diz que a média é 100. Estas bolas azuis são acertos, as bolas vermelhas continuam sendo erros tipo 2. Vamos voltar para 9 indivíduos na amostra. Além de ver a distribuição das médias amostrais, nós podemos ver a distribuição das médias amostrais padronizadas. O desenho não é muito diferente do que estava aqui antes, mas nós temos agora no eixo X os valores Z
ou seja, os valores das médias amostrais padronizadas. Essas duas bolinhas vermelhas aqui, que estão bem perto do zero, correspondem a amostras que tiveram médias amostrais bem próximas de 100, que é a média da distribuição amostral segundo a hipótese de nulidade. A média verdadeira nós não sabemos na vida real. Além disso, nós podemos visualizar os valores P de todas as amostras. Aquelas 7 amostras que estavam bem longe da média de 100 são as amostras para as quais o valor P está entre 0 e 0,05. Todas as outras amostras que correspondem a erros tipo 2 têm o valor P maior que 0,05. Com este aplicativo, você consegue simular e resolver vários problemas de teste de hipóteses para a média. E pensando em você, eu fiz uma listinha de exercícios, onde o primeiro é sobre o exemplo da gestação, você resolve usando R, o segundo é sobre o exemplo dos salmões, o terceiro exercício fala da relação entre testes de hipótese e intervalos de confiança, e o quarto exercício, maior e mais emocionante, pede que você use o aplicativo que nós acabamos de ver para responder a estas perguntas, terminando com um desafio. Então, eu espero que você fique animado ou animada para resolver tudo isso e se sentir mais seguro no maravilhoso mundo dos testes de hipótese. Chega por hoje. Vamos ter mais um vídeo sobre testes de hipótese e depois seguir adiante com outros assuntos. Até a próxima!